Bem, vamos para algumas curiosidades que me incomodam aqui. Nessa conversa que falava de usar plantas, etc. Como, primeiro, rapidamente que o homem vai e descobre que aquela planta, se não for um índio que disse, o IP podia dar um remédio. Você está defendendo uma tecnologia nacional, digamos assim. Como é que você consegue tirar aquela planta? Por que sabe-se que aquela planta vai servir para aquilo? Isso é um aprendizado que a gente vem de longo tempo, né? Quando não tinha ainda, o homem era mais interativo com a natureza, menos predador, provavelmente ele interagia melhor, aprendia essas linguagens, né? E hoje existem estratégias de screening randômico, quer dizer, ensaios cegos de substâncias que possam estar em extratos de planta e, eventualmente, você acha o Ou seja, você sai procurando substâncias e fazendo correlações com o que você já conhece de efeitos práticos. Isso. Para fazer testes. Um pouco por aí. E aí, com certeza, você vai encontrar uma coisa promissora. E aí eu pergunto, qual é a possibilidade brasileira de avançar? Falava-se ainda há pouco, os remédios vêm lá de cima. Ou seja, certamente os recursos para pesquisa científica são de maior quantidade, né, nos países ditos desenvolvidos. Certo. E como é que fica a situação brasileira? Temos possibilidade de achar alguma coisa? Eu aí sou muito otimista. Se com maiúsculo e vermelho, grifado, se tivéssemos e se tivermos um apoio político adequado, com financiamento suficiente e contínuo, porque isso é que mata a ciência brasileira, são esses espasmos, esses auxílios econômicos, financeiros insuficientes e espasmódicos. E não se faz ciência no espasmo, né? E creio que por que sou otimista? Porque o Brasil tem o 17º lugar no mundo na produção de conhecimento novo. O que significa dizer, isso é motivo de orgulho para todos nós, que nós somos capazes de produzir conhecimento novo em português. E estamos lá no 17º lugar. O que é que nós podemos apontar, não sei se em remédios, se em tratamento, o que é que nós já temos brasileiro? O que é que nós avançamos? Da Glória, conhecimento brasileiro, ou nós ainda estamos um pouco a reboque das pesquisas do exterior? Brasileiro? Não, o remédio ou evolução de tratamento, tem alguma coisa que seja marcadamente fruto de uma pesquisa brasileira? Como ele próprio mencionou, o Lapachol, não é? E continua sendo pesquisado nos Estados Unidos para câncer de mama, com excelentes resultados. Tem outras drogas, mas não foram descobertas no Brasil, mas tem várias pesquisas, não é, sendo feitas com esses compostos. Um deles é um monoterpeno chamado de alcoperílico, encontrado, por exemplo, na casca da cereja. Aí vem uma pergunta que você fez logo no início do programa a respeito da alimentação. A alimentação é importante? Porque esse alcoperílico, e ele é um tremendo agente antitumoral, está na casca da cereja. O licopeno está na casca do tomate. Então, a alimentação é importante, e como ele falou, esses compostos, não é, são encontrados na natureza. E aí vem uma questão. É possível recomendar da mesma maneira que há coisas que fazem bem, coisas que certamente fazem mal? Com certeza. Quer dizer, já falou-se aqui, cigarro. Comprovadamente é uma campanha, né, intensa a respeito dessa possibilidade muito associada do câncer de pulmão. Que outras coisas devem ser evitadas, Elana? Assim, para fazer uma regrinha mínima. Alimentação, por exemplo. Todo mundo fica assim, como é que eu evito? Você já falou que geneticamente não se sabe e tal, mas o que é bom tomar como cuidado? Além da camisinha ali dos vírus, né? É o de sempre, por exemplo, câncer de colo. Então, assim, muita fibra. No caso, é recomendado. É recomendado comer muita fibra, é recomendado câncer de mama. Parece que tem uma correlação maior entre carne vermelha e câncer de mama. Então, eu acho que é essa recomendação mesmo, que a gente, até no Rio de Janeiro, tem essa preocupação. Assim, carne vermelha não muito, uma dieta rica em fibras, uma dieta rica em
verduras, né? Eu acho que... É a chamada alimentação. É a alimentação do Exatamente Mediterrâneo, não é? É a associação, por exemplo, do licopeno, que está na casca do tomate, com beta-caroteno, que é a cenoura, e tem que ser, parece que o composto é o azeite de oliva, para poder absorver, porque um parece que aumenta, é como estimulasse a atividade do outro. Então, combinar tomate com cenoura, exatamente, sinergismo. O tomate, a cenoura e o azeite de oliva é excelente. Então, já tem uma boa receita. No vinho, não é? Isso é bem estudado. Tem um químico no vinho, Ravesterol, Ravesterol, é um antioxidante. Não é um poderoso, antioxidante, isso. exatamente. Então, o certo não é, agora porque tem no vinho, vou tomar uma porção de vinho, não é isso. Até porque já não se foi dito aqui que o alcoolismo desencadeia. Desencadeia, então, não é isso. Não é isso, mas comprovadamente parece que o vinho tinto do sul da França não é qualquer vinho que é rico em Ravesterol. Está na casca da uva e não é qualquer uva. Depende da região. Depende da região. Essa coisa do avanço do conhecimento que a Ilana mencionou, vale a pena relatar uma coisa que foi descoberta um pouco por acaso, mas que é um fruto do acúmulo do conhecimento. Algumas tribos no interior africano usavam um chá de uma determinada planta por tradição, há muito tempo. E aquele chá, primeiro, tomava-se chá, obviamente, quente, que já é uma agressão. É uma agressão. E continha uma determinada substância nessa planta, que era o hábito da tribo. E se observou que nessa tribo tinha um índice de câncer de fígado, que é um dos mais mortais, de uma forma estatisticamente imprevisível, né? E a única explicação que se conseguiu ao longo do tempo foi associar esse câncer hepático nessa população específica ao uso daquele chá. E aí o trabalho foi feito ao contrário, evitar o chá, obviamente, mudar esse hábito cultural, obviamente, melhorou. E depois se identificou uma substância que era capaz de promover esse câncer hepático e a partir desse veneno se conseguiu domesticar e fazer algo que possa eventualmente vir a ser algo benéfico, o inverso. Ilana, o que é que a gente pode dizer hoje em termos de controle do câncer? Quer dizer, a sobrevida, quais são os que evoluíram, mas menos drasticamente seriam responsáveis por morte hoje em dia? A gente já pode apontar hoje em dia como evolução no câncer, no tratamento do câncer? Eu acho que as leucemias das crianças é um excelente exemplo disso. Quer dizer, 80% das crianças que têm leucemia hoje são curadas. E o que avançou, e é uma coisa que assim, eu trabalho no Instituto Nacional do Câncer com estudantes de biologia molecular ao lado desses cientistas básicos, mas muitas vezes eu me pego pensando assim, quanto esse desenvolvimento da ciência realmente melhorou a nossa capacidade de diagnosticar mais precocemente, de poder mudar o curso da doença. E, assim, a minha questão é basicamente assim, como é que eu vou traduzir esse conhecimento básico todo numa coisa da questão clínica daquele paciente? Eu acho que isso nas leucemias de criança, eu acho que a gente poderia explicar por que a sobrevida é tão alta e mesmo assim, sendo câncer, não é só porque é criança, é porque a criança também elas respondem melhor. Mas se entendeu várias questões do ponto de vista molecular que te permitem regular a quimioterapia. Então, você poupa os pacientes que você tem alterações genéticas mais leves de uma quimioterapia muito agressiva e dos seus efeitos colaterais, e, ao mesmo tempo, aquelas que você hoje já reconhece como uma alteração genética de mau prognóstico, você vai com tudo que você pode em termos de tratamento, porque é a única chance que aquela pessoa vai ter de sobrevida. Então, eu acho que, assim, na verdade, o que o nosso grupo tenta fazer, e aí é multidisciplinar, partindo do clínico, do básico, nessa questão, é assim, aonde que você pode traduzir para entender melhor determinadas situações
específicas. Para finalizar, que o nosso tempo já está chegando ao fim, a gente poderia dizer que hoje em dia realmente temos um avanço de controle? O câncer é uma doença sobre um determinado controle? Eu acho que assim, é muito melhor do que já foi. Eu acho que dentro das leucemias, de novo, era o que eu estava dizendo, assim, às vezes eu não acredito no conhecimento, mas também vou lá. Existe hoje uma droga que ela é desenhada como um alvo molecular, assim, específico. Então, você conhece a alteração genética, é aquela droga. Realmente, você muda o curso daquela doença, pelo menos por algum tempo, se isso vai se prolongar ou não, mas existe uma perspectiva muito grande em termos de tratamentos com bases moleculares, em termos de você ter um conhecimento, um catálogo de plantas que é super original, a produção de conhecimento brasileira, mas vindo do outro lado também, como você conhece os genes, você começa, a partir desse conhecimento, pegar esse catálogo e dizer o que serve. Perfeito. Se essa doença envolve, né? Bem, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a presença de vocês e terminar com essa visão de esperança, que realmente é uma evolução no processo do tratamento do câncer. E você, querendo saber um pouco mais, frequente o nosso site, especialmente mande suas sugestões e ideias pelo nosso e-mail ideias@tomeciencia.com.br. Até a semana que vem.